Graça e paz, meus amados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Desde já eu te peço, curta, compartilha, envie esse vídeo para outras pessoas, para que o YouTube entenda que esse vídeo é um vídeo relevante, essa mensagem chega maior nos corações, amém? Desde já também eu te peço, se inscreva no canal e ative as notificações, porque quando vir uma mensagem nova, você não passa percebido e não perca a mensagem que pode mudar a sua vida e a sua família, amém? Então vamos para a palavra de hoje, que está em Gálatas 6:7, que diz assim: Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, isso mesmo colherá. Olha que interessante. A lei da semeadura, né? Se eu fosse dar um tema para a mensagem de hoje seria: cumpra os princípios e Deus cumpre as promessas. Por quê? Porque muitas das vezes nós achamos que princípios é besteira, é uma brincadeira, mas não, princípio é algo muito sério, é algo espiritual. Princípios, o que é um princípio, para você entender, você ter clareza do que é um princípio. Princípio é algo atemporal, que passe o tempo que for, ele vai continuar sendo um princípio. Princípio também é o que? Está escrito. Então, tudo que está escrito e passe o tempo que for, é um princípio. E terceiro, além de estar escrito, além de ser atemporal, não tem lei contra. Não tem lei contra. Por exemplo, falar a verdade é um princípio. Nós precisamos falar a verdade, não tem lei, você está proibido de falar a verdade, não existe isso. Em qualquer lugar do planeta, a mentira ela sempre vai ser condenada. Então isso é um princípio. Então um princípio que nós precisamos entender aqui na Bíblia, que está em Gálatas 6:7, que é o princípio da semeadura. Tudo que eu e você plantarmos, nós iremos colher. Então muitas das vezes, o que acontece? Você está plantando algo que não quer colher. Ou então o que você está vivendo hoje é consequências de plantação sua, de semeadura de 2, 3 a 4, até 5 anos atrás. E hoje você está colhendo. Então se você quer viver algo diferente, comece a plantar algo diferente. Comece a plantar aquilo que você quer. Porque quando nós cumprimos princípios, tem consequências, tem benefícios. E quando nós quebramos princípios, tem consequências também muito ruins, nós vamos ter que plantar. Não tem como fugir da colheita. Então, se você não está satisfeito com a vida que está levando hoje, comece a plantar algo lá para frente para você colher. Então, muitas das vezes é interessante, as pessoas querem colher aquilo que não plantaram, não existe isso. Você só vai colher aquilo que você plantou. Então, coloque sementes que vão gerar frutos, que vão beneficiar você e sua família e quem estiver ao seu redor. Para de estar plantando aquilo que você não quer colher. Para de quebrar princípios. Muitas vezes nós quebramos princípios e não sabemos por que as coisas não acontecem na nossa vida. Tem coisas que não estão acontecendo na sua vida hoje, ou já eram para ter acontecido por conta de quebras de princípios. Princípio é algo espiritual. Princípio, junto com a graça de Deus e com a fé, são as chaves que abrem o reino dos céus para abençoar a minha e a tua vida. São portas que se abrem para nós através dos princípios. Vou te dar um exemplo bem claro. Prosperidade. A Bíblia diz em Provérbios 3:9 que nós devemos adorar a Deus com as nossas primícias e Ele irá fazer transbordar os nossos lagares, os nossos celeiros. Mas muitas das vezes nós estamos dando o resto para Deus. Quando eu falo isso na parte financeira, você abençoar a vida de alguém, você ser os Deus falar para você, oferta na vida daquela pessoa e você ir lá ofertar. Isso é uma primícia. A Bíblia diz que os generosos prosperarão. Eu não sou generoso, eu não semeio generosidade e quero colher o quê? Quebro o princípio de não ser generoso, porque generosidade é um princípio. Eu não cumpro esse princípio e ainda quero prosperar. A Bíblia diz que os generosos prosperarão. Nós precisamos ser generosos, principalmente na obra de Deus, porque muitas das vezes, para você ter clareza aqui, as pessoas falam, mas eu vou dar dinheiro para o pastor, vou dar dinheiro para os pastores, não, um bando de ladrão, não. Aprenda uma coisa, é para mim, é para o meu e para o teu próprio benefício, porque nós estamos num salão que é cobrado aluguel, nós tomamos água, nós usamos copo descartável, nós estamos nos assentos que aquilo custa também, nós usamos o banheiro,
nós temos a iluminação. Então tudo isso é para o meu e teu benefício, nós precisamos ter clareza. Então nós quebramos princípios com a avareza, nós somos avarentos e queremos prosperar, quebrando o princípio da prosperidade, que é o que? O generoso prosperarão. Entrega primeiro para Deus, faça que nem Abraão. Abraão entregou o filho dele, que ele tanto amava, entregou primeiro para Deus. Deus falou, me dá o teu filho. Ele entregou para Deus e automaticamente daquilo se tornou pai de multidões. Deus provou a fé dele, o pai da fé, e posteriormente, consequentemente, ele fez o quê? Foi um dos homens mais próximos também que habitaram nessa terra, porque ele deu primeiro para Deus. Ele deu o dízimo para Deus. Eu quero te falar uma coisa, segredo de prosperidade baseado na Bíblia se chama dízimo e oferta. Dizimar e ofertar na vida das pessoas, no ministério onde você cultua, e sempre cumprindo o princípio, dá primeiro para Deus. Muitas das vezes nós não estamos prosperando porque nós estamos dando o resto para Deus. E a Bíblia diz em Provérbios 3:9, igual eu acabei de falar, as primícias, dá primeiro para Deus. E pode ter sido uma coisa que Deus vai fazer transbordar os teus lagares. Amém? Olha outro princípio no nosso relacionamento. Nós quebramos princípios com nossos cônjuges, de amar, de respeitar, de cuidar, e queremos que o nosso relacionamento venha prosperar. Nós quebramos princípios, semeamos quebra de princípio e queremos colher benefícios. Não existe. E eu vou te dar exemplos daqui a pouco de homens de Deus que cumpriram princípios e de homens de Deus que quebraram princípios, quais são as consequências de cada um. Então, no nosso relacionamento, nós precisamos falar a verdade para o nosso cônjuge, não podemos quebrar o princípio da verdade. E nós precisamos, e automaticamente, o nosso relacionamento ele vai prosperar. Né? Então nós fizemos uma aliança com o nosso cônjuge, fizemos uma aliança com Deus, diante dos céus, diante dos homens, e muitas vezes quebramos esse princípio e queremos prosperar no nosso relacionamento. É por isso que muitas das vezes o teu relacionamento está destruído, porque você está quebrando princípios, porque princípios é algo espiritual, quebrado lá no reino dos céus, princípios são quebrados no mundo espiritual e gera consequência no mundo físico. Então cuidado com aquilo que você tem semeado. Semeie princípios que gerem frutos, não quebre princípios, amém? Outro princípio também na vida ministerial. Muitas das vezes, né, nós temos um chamado de liderança para nos tornarmos líder e quebramos princípios da honra. A Bíblia diz: da honra a quem merece honra. E que nós não devemos tocar nos ungidos do Senhor. E quebramos esses princípios. Falamos mal dos nossos pastores, falamos mal das lideranças que Deus tem levantado em nossas vidas e queremos prosperar. Queremos ser levantados por Deus, nunca seremos levantados por Deus ministerialmente. E muito menos iremos prosperar. Por quê? Porque quebramos os princípios da desonra. A Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe, e teu dia nessa terra serão prolongados. A partir do momento que eu não honro meu pai e minha mãe, eu estou quebrando princípios, e meus dias nessa terra serão encurtados. Me dê um exemplo, vou te dar um exemplo bem claro. Por que o índice da mortalidade dos jovens hoje cresceu muito? Quebra de princípio. A mãe fala: ó, não anda com fulano, não entra nesse carro, não vai para essa festa, chega lá, toma uma bala perdida, morreu. Por quê? Não honrou o pai e a mãe. O pai e a mãe falou e ele fez o que qualquer um tinha falado para ele. Fez o quê? Abreviou os dias nessa terra. Muitas das vezes as pessoas estão morrendo antecipadamente, antecipando as suas mortes por quebra de princípios. Princípios é algo muito sério. Eu nunca vi alguém que cumpriu princípios não viver uma vida extraordinária, e também nunca vi alguém que descumpriu princípios viver uma vida desgraçada. Princípios não é regra, não é lei, é um cumprimento do que está escrito há muito mais de 2000 anos atrás. Os grandes homens de Deus viveram algo extraordinário por conta de cumprir princípios. Então cumpra os princípios e Deus vai cumprir as promessas na sua vida. E eu vou te dar um exemplo bem claro aqui de princípios, né? De José. José foi vendido pelos seus irmãos, foi parar no Egito, estava na casa de Potifar. A mulher de Potifar deu em cima dele. E José não quebrou o princípio do adultério. Ele devia obediência e honra ao seu senhor, que era Potifar, que confiou tudo na mão dele. Ele tinha temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. E ele falou: não vou tocar na senhora. Foi parar na cadeia injustamente. Tudo também era um plano de Deus.
um plano divino, uma conspiração divina para o propósito dele, mas ele não quebrou o princípio da desonra e principalmente do adultério. Qual foi a consequência? José assumiu o lugar de governo. Vou te dar um outro exemplo, Davi. Davi era genro de Saul, foi levantado como general, ele já tinha sido ungido por Deus como futuro rei. Era general, o genro de Saul, Davi. Saul começou a caçar Davi como se caça um rato, como se caça um cão. Davi tinha que morar dentro de cavernas, longe dos seus familiares, longe da sua mulher, e se escondendo de um lado para outro, fugindo do rei de Israel, simplesmente por conta de inveja. Na oportunidade que ele teve de matar Saul, ele não fez. Sabe por quê? Temor a Deus. Não quis quebrar princípios, tocar no ungido de Deus, e muito menos desonrar sua liderança, porque Saul ainda era a liderança dele. Qual foi a consequência dele não quebrar esse princípio? Se tornou rei de Israel. Deus já tinha esse plano para ele, mas Davi cumpriu princípios. Igual eu estou te falando, nós estamos no tempo da graça, não é lei, não é uma lei. Princípio é algo espiritual e eles têm que ser cumpridos, não podem ser quebrados. Nós temos fé e cremos que através da nossa fé nós cumprimos os princípios e Deus cumpre as promessas nas nossas vidas. É igual eu já falei, né? Princípio é algo atemporal. Princípio está escrito e princípio não tem lei contra. Então nós precisamos cumprir os princípios sim, porque nós achamos que o reino dos céus é bagunçado, é de qualquer jeito, e não é assim. Não é bagunça. Tem princípios, não tem regras, mas tem princípios que precisam ser cumpridos para algumas coisas acontecerem na minha e na tua vida. A salvação é gratuita. Eu só preciso confessar e crer no meu coração. Estou salvo. Me batizar também. Isso é de graça. Jesus já cumpriu para nós a nossa salvação na cruz do Calvário. Mas princípios, para recebermos algo a mais nessa terra, nós precisamos sim cumprir princípios. Quebra de princípios, sabe de quem? Acã. Acã era um dos líderes da tribo de Israel. Josué era o líder que ia conduzir o povo a Canaã. Josué foi um líder levantado por Deus, escolhido por Deus. Acã quis tomar a liderança, nunca aceitou a liderança de Josué, nunca quis submeter-se à liderança de Josué. Deus deu uma ordem para eles, para quando destruíssem Jericó, não pegarem nada de lá. Acã pegou e escondeu para ele. Na próxima batalha que eles foram, o povo de Israel perdeu a guerra, e eles ficaram perguntando, mas por quê? Descobriram que por conta da quebra de princípio de Acã, de desobediência a Deus, gerou uma consequência. Mas principalmente rebeldia também na parte dele, que ele nunca aceitou a liderança de Josué. Ele ficava fermentando pessoas contra Josué. Qual foi a consequência dele? A morte dele e de toda a sua casa. Então eu quero te falar uma coisa, princípios é algo muito sério, então as consequências, os benefícios também, então tome cuidado. Então se você quer ver algo extraordinário nessa terra, porque dificuldade nós vamos passar, isso é fato, cumpra os princípios e Deus vai cumprir as promessas na minha e na sua vida, amém? Você que está solteiro, eu quero casar, a Bíblia diz que toda relação sexual que há entre um homem e uma mulher que seja fora do casamento é pecado. E muitas das vezes nós queremos que Deus faça algo extraordinário em nossas vidas sem cumprir esse princípio. Então nós precisamos cumprir o princípio de quê? Guardar o nosso corpo para aquele grande dia, depois que casarmos. Fácil não é, mas eu sou prova disso. Eu e minha esposa esperamos. Fácil não foi, mas esperamos até o último momento. Casamos, aí sim podemos desfrutar um do outro. Que foi a consequência de tudo, de cumprir o princípio. Deus fez algo extraordinário. Nós tivemos um casamento abençoado, um casamento muito lindo. Nós tivemos uma festa muito linda, onde Deus praticamente patrocinou tudo para nós. Fizemos lua de mel, fomos para Natal, foi um tempo muito prazeroso, muito gostoso, da graça e do favor do Senhor, por conta de princípios. Então não quebre princípios. Princípios são chaves espirituais que abrem portas para nós. Muitas das vezes já era para você estar vendo algo extraordinário da parte de Deus para sua vida, mas por conta da quebra de princípios você ainda não está vivendo. Então eu quero te falar uma coisa, cumpra os princípios e Deus cumpre as promessas. E onde estão os princípios? Na Bíblia, está escrito aqui estão os princípios de Deus para mim e para a tua vida, para vivermos uma vida extraordinária. Então não quebre princípios, amém?
Cumpra os princípios, Deus cumpre as promessas na minha e na sua vida. Amém? Ficou claro para você? Se fez sentido para você esse vídeo, envia para mais pessoas, envia no grupo de WhatsApp. Reflita, leia a palavra de Deus, que aqui está cheio de princípios que vão mudar a minha e a tua história, amém? E são princípios para todas as áreas das nossas vidas. Aqui é uma lição de vida que nós levamos para a nossa vida, baseados na palavra de Deus, amém? Que Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo. Fica com Deus e uma ótima semana. Cumpra os princípios, Deus cumpre as promessas, amém?